Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos abençoados com a paz do Senhor. Sejam todos abençoados com a paz do Senhor. Bom é poder louvar ao Senhor nesta noite, né? Vamos falar de Jesus? Por gentileza, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo é o de número 17. Vamos fazer menção do versículo 21. João, capítulo 17. Vamos fazer menção a partir do versículo de número 21. Quem encontrou o texto, diga bem alto amém. Amém. Diz assim a versão que tem em mãos: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Permita-me repetir: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Repita comigo, por gentileza: para que todos sejam um. Pai, nós te louvamos essa noite, bendizemos o teu nome por estarmos na tua presença. Já te sentimos em nosso meio, e isso já alegrou o coração de muitos que aqui estão. Nesta noite nós nos reunimos com as nossas famílias para cultuarmos a Ti, com a esperança de que enquanto cultuamos ao Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós e manifeste-se em nosso meio. Ó Deus, vem agir em favor da Tua igreja esta noite. Vem trabalhar em favor do Teu povo aqui neste lugar. Faça aquilo que nós não podemos fazer e fale tudo que o Senhor deseja falar, da maneira que o Senhor quiser falar, pois nós somos Teus servos e estamos aqui para ouvir a Tua voz. E como disse o pastor Elias, fala, Senhor, que os Teus servos ouvem, pois o Senhor é muito bem-vindo em nosso meio, ó doce, meigo, amado e querido amigo Espírito Santo. Fica conosco em nome de Jesus. Tome seu assento. Dê-me os minutinhos da sua atenção e um pouquinho da sua paciência. O capítulo 17 de João, ele é um capítulo que tem um tom de despedida. Ainda que essa despedida tenha começado 3 capítulos antes, a partir do capítulo 14, Jesus começa a falar acerca daquilo que iria acontecer com ele e que a sua hora estava chegando. É bem verdade que boa parte dos discípulos não conseguiam entender isso. A gente diz boa parte para ser bonzinho, pois na bem da verdade quase nenhum conseguira entender aquilo que Jesus estava falando. Jesus tem um discurso de despedida, e ainda que ele já tivesse avisado os discípulos por inúmeras vezes, agora esse tom de despedida é acentuado, posto que a sua hora está chegando. Desde o capítulo 14 ele vem falando disso, mas quando chega no capítulo 17, ele está tão aflito que ele precisa orar. Ele vai nos dar uma aula extraordinária sobre o que fazer. O que, pastor? Quando estiver aflito, dobre os joelhos, ore, fale com Deus, porque Ele tem a capacidade de trazer paz à alma do aflito. Jesus começa a orar, e quando ele começa a orar no capítulo 17, nós podemos dividir esse capítulo em pelo menos 3 sessões. A primeira sessão, que vai dos versículos 1 ao versículo 5, Jesus começa a orar por ele mesmo. Dos versículos 6 ao versículo 19, ele começa a orar pelos seus discípulos. E a terceira sessão, dos versículos 20 ao 26, nós poderíamos dividir ela em 2 subseções, que vai do versículo 20 ao versículo 23, onde ele ora para que todos sejam um. E dos versículos 24 ao versículo 26, ele ora para que todos sejam aperfeiçoados, de forma que todos vejam a glória de Deus. Essa parte, esta segunda subseção, me chamou a atenção demais, porque a oração dele é para que todos sejam aperfeiçoados de forma que vejam a glória de Deus. E se existe uma verdade sobre a glória de Deus, é que a glória de Deus, ela gera 2 coisas em todo e qualquer ser humano.
Primeira, quem vê a glória de Deus tem mudança de atitude. Ver a glória de Deus gera mudança de atitude em todo e qualquer ser humano. Você vai ver isso de forma muito clara com o profeta Isaías, posto que do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías profetiza acerca dos ais. Ai disso, ai daquilo outro, ai de fulano, ai de Beltrano. Mas a partir do capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, ele muda de atitude, posto que esse ai agora, ele deixa de ser para alguém que está longe, passa a ser pessoal. Então ver a glória de Deus, primeiro, gera mudança de atitude. Segundo, gera mudança de posicionamento. Vamos usar Isaías de novo. Até o capítulo 5, Isaías profetiza sobre os ais. Mas a partir do capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, ele muda de atitude e ele também muda de posicionamento. Agora, me permita conjecturar, ele para de apontar para alguém e ele passa a dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então todo e qualquer ser humano que vê a glória de Deus, ele vai sofrer duas mudanças: primeiro de atitude, segundo de posicionamento. A oração inicial de Jesus, dentro desse contexto, ela chama atenção, porque no versículo 1 ele começa dizendo glorifica o teu filho, revelando-nos o propósito para o qual ele veio sobre a face da terra. No versículo 2 ele usa uma expressão grega, que é a expressão pois, que em grego é katos, que significa assim como lhe deste autoridade no céu e sobre toda a humanidade. O versículo 3 é uma progressão natural da oração que ele está fazendo. No versículo 4 ele vem afirmar o cumprimento do seu propósito. No versículo 5 ele pede para voltar para a glória, depois de haver cumprido o seu propósito. Quando ele começa a orar, ele também vai orar pela igreja. E no versículo de número 20 ele vai orar pelo futuro da mesma. Ele ora por nós, ele ora para que por todos aqueles que seriam alcançados pela palavra, ainda que ele não nos conhecesse, ainda que nós não havíamos sido gerados, ele já nos conhecia. Ainda que nós nem estivéssemos na história, tampouco os nossos bisavós ou tataravós, ele já nos conhecia. Por isso, ele já nos amava. Pastor, por que o senhor diz que Jesus nos amava? Por um simples motivo. Eu digo que ele nos amava porque ele decidiu nos amar antes da fundação do mundo. Segundo, eu digo que ele nos amava simplesmente porque ele orou, posto que orar é uma das máximas expressões de amor que um ser humano pode ter para com outro ser humano. Então, antes do nosso nascimento, ele decidiu nos amar. Antes do nosso nascimento, ele orou por todos nós. Antes que viéssemos existir no ventre das nossas mães, nós já existíamos no coração do próprio Cristo. É por isso que quando ele ora pelo futuro, ele ora por todos nós, e ele ora para que nós sejamos um. Pastor, por que Jesus ora para que nós sejamos um? Ele vai orar para que sejamos um, para que possamos cumprir com maestria e excelência o propósito para o qual nós fomos gerados. Só que quando eu leio isso, oro para que todos sejam um, me surge a pergunta: o que é ser um com Deus? E Deus começou a ministrar ao meu coração: ser um com ele é ter o mesmo pensamento, ser um com ele é fazer as mesmas coisas, ser um com ele é agir da mesma maneira, ser um com ele é manifestar o mesmo caráter. A verdade é que nós precisamos ser um em propósito, amor, ação empreendida e submissos à palavra recebida do nosso Deus. O interessante é que ele ora, e ele ora para que fôssemos um. Por quê, irmão? Isso chama atenção. Em um mundo tão conflitante em que nós vivemos, em que cada um quer jogar para um lado, infelizmente não deveria acontecer dentro das nossas igrejas, mas acontece. Cada um que olhar para o seu lado, Jesus vai fazer uma oração: eu oro para que todos sejam um. Por quê? Primeiro, para que eu viesse a conhecê-lo. Não entendi, pastor. Ele ora para que todos sejamos um, para que nós viéssemos a conhecê-lo. Você já percebeu que a gente tem mania de bater no peito e dizer: eu conheço a Deus? Mas o conhecimento que temos sobre ele é revelado nos momentos de aflição, não nos momentos de bonança.
O conhecimento que nós temos sobre Ele é revelado nos momentos em que as portas se fecham, em que tudo dá errado. O conhecimento que nós temos sobre Ele é revelado quando eu não vejo mais saída. Neste exato momento, o que eu conheço sobre Ele vem à tona. Por quê? Porque se eu só conheço de ouvir falar ou de falar que conheço, quando tudo dá errado eu desmorono. Quando tudo dá errado eu desisto. Quando as portas se fecham eu paro. Agora, se eu conheço a Deus de verdade, pode o mundo estar desabando sobre a minha cabeça. A minha palavra como Jó, como pastor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não entendi, pastor. Quando eu conheço a Deus de verdade, eu até me entristeço com algumas situações, mas eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará para me dar a vitória. Oh, aleluia! Ele orou para que eu viesse a conhecê-lo, primeiro, através da palavra. Segundo, para que todos vejam Cristo em mim. Isso só acontece se eu viver uma vida de intimidade com Ele. Olha aqui para mim. O que revela que nós somos crentes ou não, não é o fato de estarmos aqui. O que revela se somos crentes ou não é o nosso testemunho lá fora. Me perdoa, eu queria pregar outra coisa, mas era por volta de meio-dia, 2 da tarde, o Espírito de Deus me visitou em casa através da boca da minha esposa e disse assim: se você for pregar hoje, que você vai pregar? Eu comecei a pensar e disse: Deus, e aí o Espírito de Deus veio e disse: você vai pregar para que todos sejam. Eu disse: fechou, estamos juntos, é isso aí. Então preste atenção numa coisa: caráter não é revelado no público, caráter é revelado quando ninguém está vendo. Ser crente aqui dentro é fácil, ser crente lá fora que é o difícil. Por quê? Porque lá fora tem inúmeros pratos, lá fora tem inúmeros desafios. Só que deixa eu te dizer uma coisa: se eu conheço a Deus de verdade, independente do lugar em que eu esteja, todos vão olhar para mim e vão ver Deus através da minha história. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Quem olha para ti consegue ver Cristo na tua vida? Não precisa me responder. Isso é uma pergunta introspectiva. Quem olha para você consegue ver Cristo na tua vida? Vamos fazer melhor. Se você saísse daqui no final do culto para ir evangelizar aqui na festa do município, a população conseguiria olhar para você e dizer: eu vejo Cristo na tua vida? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque para revelar Cristo e para conhecer a Ele, eu preciso ter uma vida de intimidade. E intimidade, irmão, não se compra. Intimidade se conquista. Digo e repito: intimidade não se compra, intimidade se conquista. O povo brasileiro somos conhecidos aí fora como o povo que dá jeito em tudo, com o famoso jeitinho brasileiro. Só que quando chega na questão de intimidade, irmão, não dá para dar jeitinho. Ou você entra no quarto, fecha a porta, dobra os joelhos, fala com o pai o secreto, e o pai que te ouve em secreto te responde. Ou nunca vai ter intimidade com Ele, porque intimidade não dá para comprar com dinheiro, intimidade não dá para comprar com bens, intimidade não se compra, intimidade se conquista dentro de um ambiente de oração, que é onde nós falamos com Deus. A verdade é que intimidade só se alcança se relacionando. E aqui surge uma pergunta: como é que anda a tua vida de oração? Por quê, pastor? Porque enquanto eu oro, eu estou me relacionando com Deus. Em que toda intimidade é conquistada através da conversa. Esses dias eu conversava com o Tiago. Eu sempre esqueço o sobrenome dele. É o Tiago Bastos. E eu conversava com ele esses dias, e junto com a minha esposa, e dizia para ele: viu, se precisar de ajuda, se precisar de uma palavra, precisar conversar, estamos aqui. Por quê, pastor? Porque assim como o Tiago, eu e a Nara também, quando começamos a namorar, a gente namorava à distância. Ela no Paraná, eu aqui em Santa Catarina, 634 km de distância. E sabe o que é interessante da questão da intimidade? É que ela é conquistada dentro de um ambiente de conversa.
Eu lembro, pastor Valdemar, que quando nós fomos casar em 2019, se somasse o tempo que nós tínhamos de andar de mãos dadas, de sair, passear, como um casal, não dava 6 meses. Por quê? Porque eu vivia na correria atendendo a agenda, e a Nara morava no Paraná, em Santa Catarina. Sabe como é que era nosso namoro, irmão? 30, 40 minutos. Aonde? De frente para o celular, na videochamada. Que a Nara de manhã preparava a aula, à tarde ia trabalhar, à noite ia para a universidade, eu passava o dia em função da igreja, à noite ia pregar. Quando chegava dos cultos, a gente ia conversar. E aí, ia conversar, tadinha, cansada do jeito que estava, não aguentava 30, 40 minutos conversando. Dizia, amor, eu preciso dormir. Mas nesse 30, 40 minutos a gente conversava, irmão. E ali a gente ia desenvolvendo um relacionamento na base da conversa, conversando, se conhecendo. Pastor, por que o senhor está falando isso? É que se com a Nara, conversando por videochamada, eu passei a conhecer ela, imagina o que é que acontece quando eu entro no quarto, fecho a porta e começo a conversar com Deus. Imagina o que é que acontece dentro de um ambiente de oração, onde a presença de Deus me envolve, porque intimidade não se compra, intimidade se conquista. E sabe o que é interessante da questão da intimidade? É que a intimidade é conquistada dentro de um ambiente de oração. E faz pelo menos 6, 7 meses que eu falei sobre isso aqui. Por quê, pastor? Para a gente poder dar uma pincelada. Porque quando se fala de orar, principalmente para nós, o povo de Deus, o negócio é complicado, né, irmão? O negócio complicado e angustiante para alguns, né? Você dobra o joelho para orar, às vezes falta palavra, às vezes falta isso e aquilo, mas a gente consegue passar uma noite inteira conversando com os amigos. Pastor, o senhor veio me criticar? Não, eu vim dizer que eu te entendo. Eu sei que é difícil. Por quê? Porque a oração ela tem 3 domínios: domínio da carne, domínio da alma e domínio do espírito, segundo os estudiosos da oração. E aí, pastor, sabe por que é tão difícil começar a orar? Porque quando você dobra os joelhos e vai orar, você está no primeiro domínio, que é o domínio da carne. Segundo os estudiosos da oração, você precisa de 45 minutos para romper esse domínio. E aí, é angustiante, é difícil orar para uma boa parte de nós, porque quando você dobra o joelho nos primeiros 45 minutos, dificilmente você vai sentir alguma coisa. E a gente espera, nós, como somos imediatistas, a gente espera que depois, que ao dobrar os joelhos, o céu se abra, Deus venha, a gente sinta a glória de Deus. E na maior parte do tempo não é assim, irmão. Leva um tempinho. É por isso que você se angustia, é por isso que dá agonia, é por isso que faltam as palavras. Mas segundo os estudiosos da oração, se você perseverar, você rompe o primeiro domínio, que é o domínio da carne, e entra no segundo domínio, que é o domínio da alma. E aí, pastor, ali fica bom. Porque ali fica bom? Porque ali a presença de Deus começa a se manifestar dentro do quarto. Você começa a sentir aqueles arrepios gostosos que a presença de Deus provoca. Você começa a dar aleluia, começa a dar glória a Deus, começa a falar em língua estranha. E aí, se deixar, evangelista, irmão Daci, a gente vai a noite inteira orando, porque a coisa boa é sentir a presença de Deus em qualquer ambiente que nós estejamos. Coisa boa é sentir Deus pertinho. Segundo os estudiosos da oração, você leva mais 45 minutos para romper esse domínio. E aí, pastor, já dá 1h30. Se você perseverar 1h30, segundo os estudiosos da oração, você rompe o domínio da alma e entra no terceiro domínio. Qual? O domínio do Espírito Santo de Deus, que eu gosto de chamar de domínio da sala do trono. Se o domínio da alma é bom, o da sala do trono é melhor ainda. Por quê, pastor? Porque lá você não fala nada, lá você simplesmente adora, porque lá Deus te responde. Aleluia! Só que deixa eu te ensinar um princípio básico. Isso aqui vale para quem não tem intimidade. Por quê? Porque, irmão, para quem tem intimidade, glória, eu arrepiei. Para quem tem intimidade, basta fechar os olhos, dobrar os joelhos e dizer Pai, e automaticamente o Pai responde, se manifestando em todo e qualquer ambiente em que quem tem intimidade está. Sabe o que é interessante? É que ao longo da vida eu já conheci muita gente que tem intimidade, que quando abre a boca e fecha os olhos, Deus faz questão de se manifestar. E o mais interessante ainda é que esse nível de intimidade está disponível para quem quer.
Não, você não entendeu, eu vou repetir. Esse nível de intimidade está disponível para quem quiser, irmão. Esse nível de intimidade está disponível para quem quiser chegar lá. Não entendi, pastor, sabe o que é intimidade? Vou te dar um exemplo. O saudoso pastor Morris Cirulo, saudoso porque já descansa no Senhor. Eu estava lendo em um livro dele, depois assisti uma entrevista que ele dera para um jornal, e a cobertura jornalística que fizeram. Sabe o que acontecia com ele, pastor? Ele dizia, isso aqui é intimidade. Ele todo santo dia tomava chá às 17 horas no jardim da sua casa. A história conta que ao redor da mesa tinha uma cadeira para ele, uma cadeira para a esposa e uma cadeira para o Espírito Santo. Eram 3 xícaras, uma para o Espírito Santo, uma para ele, uma para a esposa. Eram 3 torradas, uma para o Espírito Santo, uma para ele, uma para a esposa. Tudo era 3. E um dia perguntaram, por que o senhor faz isso? E ele disse, é porque às 5 horas o meu momento de comunicação, o meu momento de intimidade com Deus é às 5. Às 5 eu sento e digo, Deus, vamos tomar um chá, vamos conversar, vamos nos conhecer melhor, senta na mesa comigo e vamos ter um particular. E aí, pastor, sabe o que a história conta? Que quando dava 6 horas, presbítero Eliseu, o chá que estava na xícara que era destinado ao Espírito Santo tinha sumido. A torrada estava mordida, evangelista irmão Oscar, e não tinha ação humana ali, evangelista irmão Darcy. Os jornais não acreditaram, foram até a casa dele. O jornalista sentou, botaram uma 4ª cadeira. Ele olhou para ver se tinha armação, pastor Valdemar. Ele tentou ver um furo, alguma coisa, não tinha nada. Sabe o que aconteceu, pastor Elias? Ele presenciou que a xícara não se movia do lugar, mas o chá, Débora, desapareceu. A torrada era mordida, não tinha ação humana. Quando perguntaram para o jornalista, o que o senhor sentiu enquanto estava lá? Ele disse, eu senti uma presença que não era dessa terra. Eu não acreditava em Deus, mas a partir de hoje eu acredito. Intimidade. Intimidade. Eu estou arrepiado. Me permita ser seu amigo essa noite. Não faço ideia de como você chegou aqui, mas eu gostaria de te pedir um favor. Se você deseja sair das águas superficiais, se você deseja sair da superfície, feche os olhos por 10 segundos apenas. Abra a boca, ore a Deus e diga para Ele, me deixa ser íntimo, me revela os teus segredos, me revela quem tu és, me ajuda a ter intimidade contigo. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Eu ouço línguas estranhas da casa, Jesus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Eu ouço o barulho de glória, Jesus. Eu ouço o barulho de aleluia, Jesus. Eu ouço a noiva orando em línguas estranhas, Jesus. O meu corpo está arrepiado sentindo a tua presença. Esta casa está clamando a ti.
ti essa noite. Não nos deixa na superfície, mas nos leva no nível mais profundo de intimidade. Uramaionere kelaminarabasia, urimidere boria furiginara kalamai. Eu ouço línguas estranhas na casa. Eu não sei como você chegou aqui, mas em nome de Jesus, receba renovo da parte de Deus aí onde você está. Se nunca mais falou em línguas estranhas, receba línguas estranhas agora. Receba a presença de Deus aí aonde você está, do jeito que está. Receba desta graça que está sendo derramada sobre nós esta noite aqui nesse lugar. Aleluia. Odora calameri mindirigi meu fore calamassi andora vai. Oreio senere galasiminara candoracia. Que isso, Jesus? Que graça é essa? Naramaia nera barabassanária. Que graça é essa, Jesus? Segundo, ele orou para que nós tivéssemos o seu caráter. Pastor, está pesada a mensagem. Pois é. Caráter é aquilo que eu não, que é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Quando eu tenho o caráter de Cristo, as minhas ações o refletem. As minhas ações o refletem. Eu acho lindo. Eu acho fantástico quando o pai ou uma mãe de um jovem, um adolescente aqui da nossa igreja chega comigo e diz assim: pastor, sabe aquele jovem, sabe aquela adolescente ali, que tem um negócio de Deus na vida dele, tem um negócio de Deus na vida dela. Vira e mexe a gente conversa, vira e mexe eu e a Nara a gente conversa. Eu aprendi a corrigir em público, mas também aprendi a elogiar em público. Tem gente que a gente olha e consegue ver Deus. Vira e mexe eu converso com a Nara. Quando eu olho para a vida desse moço ali, do Tiago, eu consigo ver Jesus na vida dele. E eu amo quando eu consigo ver Jesus na vida de alguém. Eu amo quando alguém chega e diz: pastor, eu vejo Deus na vida de fulano, eu vejo Deus na vida de ciclano. Sabe por que eu amo isso? É porque o caráter de Cristo está sendo revelado nesse exato momento. Ele orou para que nós tivéssemos o seu caráter, porque quando eu tenho o caráter dele, eu estou sempre pronto a perdoar e a pedir perdão. Eu viajo todo final de semana quase com a Nara. E vez ou outra eu vejo um jovem, um adolescente perguntar para mim: pastor, como é que eu faço? O quê? Eu tenho um sério problema para perdoar. Eu digo: é que eu aprendi muito cedo. Eles perguntam o quê? Que só entende de perdão quem já precisou ser perdoado um dia. Olha aqui para mim. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sabe por que ele é apresentado assim na palavra? Não era porque ele era obediente, é porque ele sabia liberar perdão, mas também sabia pedir perdão quando precisava. Deixa eu abrir os teus olhos e mexer com a tua cabeça essa noite. Jesus nos ensina um princípio extraordinário quando vai ensinar o Pai Nosso. Qual? Ele diz: perdoai as nossas ofensas. Em algumas traduções, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou aqueles que nos devem. Presta atenção, sabe o que Jesus está nos ensinando? O perdão
perdão que nós vamos receber é proporcional ao perdão que nós liberamos. Quem muito é amado, muito é perdoado. Quem pouco perdoa é porque ainda não entendeu o amor de Deus por nós. Eu não sei se Deus me deu um coração bom ou se eu sou muito bobo para as pessoas, mas a Nara Tadia é testemunha. Desde criança, e a mãe dizia que ela era meio preocupada comigo, o presbítero dizia, por causa disso, porque a minha raiva dura 5 minutos. Vou lhe dar um exemplo: se o senhor saísse daí e me desse um tapa, eu ia ficar chateado, que o senhor ia ficar com raiva por 5 minutos, daqui a 5 minutos podia vir me abraçar, estava tudo certo. Por quê, pastor? Porque eu entendi que eu não merecia, mas Ele resolveu me amar e me perdoar na cruz do Calvário. Eu entendi que eu não sou digno, mas dia após dia Ele continua dizendo: vai, avança, eu acredito em você, eu estou contigo. O perdão que eu recebo é proporcional ao perdão que eu libero. Jesus orou para que nós fôssemos um, porque quando eu sou um com Ele, eu também sou um com os meus irmãos. Faz um favor, eu sei que é chato, mas me permita ser didático. Segura a mão de alguém. Segura, sem puxar para o teu lado. Está sentindo a mão dele? Está sentindo a mão dela? Só Deus sabe como ele ou ela chegaram aqui. Só Deus sabe o que está se passando na vida dessa pessoa. Só que nós somos igreja, correto? Nós cantamos que nós somos corpo. Nós não somos corpo, somos corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Não é isso que nós cantamos? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família, vivendo em compromisso, o grande amor de Cristo. Não é isso que nós cantamos? Então faz o favor, quando eu sou um com Ele, eu ando em comunhão com os meus irmãos. Você nem sabe pelo que essa pessoa está passando, mas por 10 segundos apenas, ora por ele agora. Anda em unidade com Ele agora, vai. Por 10 segundos que seja, libere uma palavra de oração sobre a vida dele, sobre a vida dela. Só Deus e Ele sabem como ele chegou aqui. Só Deus e ela sabem como ela adentrou aqui. Então por 10 segundos apenas, torne esse louvor uma verdade. Ande em unidade com alguém, orando por alguém. Por 10 segundos. Ora por alguém. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para a gente parar de viver da boca para fora o texto, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. É melhor que sejam 2 do que 1, porque se um cai o outro levanta. Eu estou te pedindo para orar por alguém, para a gente ser família de verdade, para a gente andar em comunhão de verdade. Porque se teu irmão estava quase caindo essa noite, através da tua oração em nome de Jesus, Deus vai restaurar as forças dele. Se teu irmão ou tua irmã estava a ponto de desistir essa noite, em nome de Jesus, através da tua oração, Deus vai renovar ele, Deus vai renovar ela aqui essa noite. Aleluia. Quando eu sou um com Ele, eu sei que no reino tem espaço para todo mundo. Eu não preciso lutar com ninguém. Eu não preciso querer puxar o tapete de ninguém. Por quê, pastor? Porque no reino tem espaço para todos. A visão que Isaías tem no capítulo 6 sobre os serafins demonstra essa verdade bíblica. Se eu não canto, eu prego. Se eu não prego, eu canto. Se eu não prego e canto, eu oro. Se eu não prego, canto, oro, eu evangelizo. Se eu não prego, canto, oro, eu evangelizo. Eu coordeno. Se eu não prego, canto, oro, eu evangelizo. Eu pastoreio. Se eu não prego, canto, oro, eu evangelizo. Pastoreio, eu administro. A verdade é que tem espaço para todo mundo trabalhar no reino. Foi por isso que Jesus orou para que nós fôssemos um com Ele. Ele orou para que nós fôssemos um, porque quando eu sou um com Ele, eu estabeleço o reino. Oh, glória! Quando eu sou um com Ele, eu estabeleço o reino. Oh, glória! Oh, glória! Estabelecer o reino é fazer a diferença onde quer que eu esteja. Estabelecer o reino é pregar em tempo e fora de tempo. Eu vos confesso
Eu e a Nara ainda não tivemos tempo de ir ali dar uma mão para o Haddad. O nosso desejo é sair daqui, passar em casa, trocar de roupa e correr lá para ajudar eles, porque nós somos um só corpo. Agora, se teve uma coisa que me chamou a atenção nessa festa, é que eu já tinha visto muitos vídeos, mas ao vivo, ou alguém conhecido. A gente brinca porque começa a desenvolver intimidade e conhecer. Mas esses dias a Nara vendo, era tarde da noite quando nós chegamos em casa dos compromissos pastorais, a Nara vendo os extras disse: amor, olha isso aqui. Eu olhei, era uma mocinha subindo no palco ali, ali depois do show e dizendo assim: ó, não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a sua denominação, mas eu queria orar pela tua vida. E se você aceita a oração, baixa a cabeça, fecha os olhos. Eu vi que era a Lulu que subiu ali. O que é isso, pastor? Isso é estabelecer o reino. Talvez eu não tenha espaço para falar de Jesus de forma direta, mas o simples fato de eu subir e começar a orar prova para quem está ali fora que eu ainda acredito no Deus a quem eu sirvo, e que o Deus que eu sirvo ama o pecador. Um célebre pregador do século XIX disse: pregue em tempo e fora de tempo. Se preciso for, use as suas palavras. Por quê, pastor? Porque o fato de eu pregar no altar pode até te convencer, mas o meu exemplo é a minha maior pregação. Ele não te convence, ele te arrasta para a presença de Jesus. Oh glória! Quem tem intimidade é diferente. Quem tem intimidade estabelece o reino. A história dos heróis da fé vai contar, ou melhor, o livro Heróis da Fé da CPAD vai nos contar que um célebre pregador do século XVIII, início do século XIX, passava nas imediações de uma cidade. Só que aquele homem não era um homem qualquer, aquele homem tinha intimidade, Caleb. A história conta que Charles Finney, pai da teologia sistemática, orava, vivia uma vida de oração. Ele andou nos arredores de uma cidade, ele não entrou, andou nos arredores, mas tamanha era a intimidade que a presença de Deus veio sobre a cidade. O povo começou a correr para a praça principal e dizer: eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero servir o Cristo que morreu no madeiro, porque quando eu tenho intimidade, eu estabeleço o reino por onde eu passo. Quem tem intimidade é diferente. Jesus orou para que eu fosse um com Ele. Jesus orou para que eu faça, que quando eu sou um com Ele, eu faço o que Ele fazia e faz. Como assim, pastor? Eu faço o amor de Deus ser conhecido como Ele o fez. Para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Pastor, não tive oportunidade de falar. Não, você não precisa falar. Lembra quando Pedro vai negar Jesus? Lembra? Que quem vai conversar com Pedro diz assim: ó, tu és um dos que estava com ele. Não sou. O teu jeito de falar te denuncia. O teu jeito de agir te denuncia. O teu caminhar, o teu proceder fala quem você é. Quando eu sou um com Ele, eu faço o que Ele fazia. Eu falo o amor dele conhecido por onde quer que eu vá. Deixa eu refazer a pergunta. Quantas pessoas já conseguiram ver Jesus na tua vida esse ano? Quantas pessoas já conseguiram ver Jesus na tua história esse ano? Pastor, nenhuma. Hoje é noite de mudança. Pastor, várias pessoas já viram. Glória a Deus. Por quê? Porque quando sou um com Ele, eu faço o que Ele fazia. Eu estabeleço o reino. Eu faço o amor de Deus conhecido por onde quer que eu vá. Sabe o que é interessante? É que para demonstrar o reino, para fazer o amor dele conhecido, não precisa de muito. Só precisa de uma oração. Só uma oração e nada mais. Ontem à noite, nós estávamos comendo algo. De repente um vendedor nos abordou
vendendo doce. E a Nara muito simpática, como é, porque todo casal, a mulher é mais simpática que o homem, né? A beleza está nela. Para nós, Deus deu outra coisa. Enfim, né? A Nara é simpática, como é, boa noite. E ele começou a conversar. E aí eu vi que uma caixa estava quase vazia, a outra ainda estava cheia. E começamos a conversar com ele, e começou a contar um pouco da vida. E aí não precisou muito, irmão. Posso orar por ti? Aqui. Pode. 10, 15 segundos orando. Ele vira para nós e diz assim: não sei qual é a igreja de vocês, mas eu queria saber. Eu digo: nós somos da Assembleia de Deus. Não que nós sejamos os melhores, não que nossa igreja seja melhor, mas nós somos da Assembleia de Deus. Ele olhou para nós e disse assim: eu admiro muito a igreja de vocês. Aí eu digo: é porque ele disse, porque eu consigo ver Deus. Eu consigo ver Jesus no proceder de vocês da Assembleia. Eu consigo ver Jesus na forma que vocês vivem. Eu consigo ver Deus no jeito de vocês viverem. E quando ele está falando vocês, ele não falava a meu respeito, a respeito da minha esposa, não. Ele falava de nós como igreja. Ele falava de nós como povo de Deus. Não entendi, pastor. Quando eu tenho intimidade, eu faço o amor dele conhecido por onde quer que eu vá. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você não precisa falar muita coisa. Tem gente que olha para você no meio da rua e simplesmente pelo fato de te ver e conhecer o teu proceder, diz: Deus está ali, Deus está com ele, Deus está com ela, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Eu estabeleço o reino dele, faço o reino dele conhecido, e eu levanto pessoas, porque foi para isso que eu fui chamado. Deixa eu encerrar essa noite. Nós não fomos chamados para matar ninguém. Nós não fomos chamados para terminar de matar ninguém. Nós fomos chamados para levantar pessoas. O texto bíblico diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Pegou um caminho perigoso, foi assaltado, espancado, estava semi-morto à beira do caminho. A história conta que veio um sacerdote, viu ele, passou ao largo. Veio um levita, viu a situação, passou ao largo. Mas entrou em cena um camarada que a Bíblia não fala a função dele. A Bíblia não faz nem questão de citar o nome dele. A Bíblia só cita a sua característica. A característica era maior que o nome. Por quê? A Bíblia chama ele de bom. Não entendi, pastor. A Bíblia chama ele de bom, porque a característica era muito mais importante do que o nome. A Bíblia chama ele de bom samaritano. Parafrasei isso aqui, bom. Parafrasei isso aqui, bom. Por que parafrasear, pastor? Porque o próprio Cristo disse que bom era só Deus. Então vamos teologizar isso aqui. Vamos fazer uma pequena exegese do texto sem forçar o texto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando o sacerdote passou, não quis ajudar. Quando o levita passou, não quis ajudar. Eu estava lá. Eu ajudei, eu levantei, eu ungi as feridas com óleo, eu curei as feridas, eu levei para o local de descanso, eu pedi para guardar porque eu voltaria para buscar. Não entendi, pastor. Quando eu sou um com Cristo, eu levanto pessoas, porque Ele me deu poder para levantar o que estava caído, Ele me deu poder para levantar o que estava prostrado, Ele me deu poder para levantar aquele que necessitava. Por quê, pastor? Porque eu fui chamado para isso. E eu fui chamado para isso, para que o mundo creia. Fique de pé. Eu fui chamado para isso, para que o mundo creia. Não entendi, pastor. Eu fui chamado para isso, para que o mundo creia. Jesus te criou para levantar pessoas.
E por que eu preciso levantar pessoas, pastor? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Para que o mundo creia que Ele nos enviou.